Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma leitura diária. Estamos no nosso plano, no nosso planejamento de leitura da Bíblia inteira esse ano. E acabamos de hoje vamos iniciar o livro de Êxodo. Ontem finalizamos o livro de Gênesis e hoje, Êxodo. Glória a Deus. Vamos orar e começar a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças porque o Senhor é maravilhosamente bom. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco, obrigado pela tua companhia, tua presença comigo enquanto faço essa leitura, juntamente com os meus amigos e irmãos que vão acompanhar. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração e que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia seja abundante sobre a nossa vida nesse dia, que nos dê sabedoria e discernimento sobre a tua palavra, por favor, Pai. Em nome de Jesus, te damos graça por tudo. Amém. Amém. Dia 19. Êxodo. Vamos lá. Êxodo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que encontraram com Jacó no Egito, com suas respectivas famílias: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. O número total de descendentes de Jacó foi 70. José, porém, estava no Egito. Passou o tempo e morreram José, seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel eram muito férteis, tornaram-se muito numerosos, fortaleceram-se grandemente de maneira que encheram aquela terra. Mudou o faraó, vai começar o problema aí, quer ver? Que encher aquela terra. Nesse meio tempo, um novo rei, que não conhecia José, subiu ao trono do Egito. O novo rei disse ao povo: Vejam, o povo israelita é muito numeroso e mais forte do que nós. Precisamos ser astutos para com esse povo, para que não se tornem mais numerosos ainda e, em caso de guerra, não se alinhem aos nossos inimigos, pelejem contra nós e sejamos forçados a fugir do país. Então, colocaram sobre eles mestres de obras para forçar os israelitas a trabalhar pesado. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. No entanto, quanto mais os maltratavam, mais eles se multiplicavam e espalhavam, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Então os egípcios os sujeitaram a uma escravidão severa. Tornaram a vida deles amarga, impondo-lhes um árduo trabalho de preparar o barro para fazer tijolos, além de todo o trabalho no campo. Em todas as situações, os israelitas eram sujeitados a uma cruel escravidão. O rei do Egito deu ordem às parteiras hebreias, entre elas Sifrá e Puá, dizendo: Quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, façam o seguinte: se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeciam às ordens do rei do Egito. Elas deixavam os meninos viver também. Então o rei do Egito mandou chamar as duas parteiras e perguntou-lhes: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de saúde e dão à luz antes que a gente chegue. Deus abençoou as parteiras e o povo continuou crescendo e se tornou cada vez mais forte. Como as parteiras temeram a Deus, ele foi bom com elas e fez com que elas tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, só deixem viver as meninas. O nascimento de Moisés, o libertador. Capítulo 2. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o por 3 meses. Como já não era mais possível manter o bebê escondido, pegou um cesto feito de junco,
vedou com betume e pôs nele o menino. Depois deixou o cesto entre os juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que aconteceria com ele. A filha do faraó desceu ao Nilo. Deixa eu marcar aqui que isso aqui é importante. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, acompanhada de suas servas que ficaram passeando pela margem do rio. A princesa viu um cesto entre os juncos e mandou a sua serva buscá-lo. Quando abriu o cesto, viu que o menino estava chorando e teve compaixão dele. Deve ser o menino hebreu. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá arranjar uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isto, respondeu a filha do Faraó. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse a ela: Leve este menino e crie-o para mim. Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha de Faraó, que o adotou. Assim ele passou a ser filho da filha do Faraó. Ela o chamou Moisés, dizendo: Porque eu tirei das águas. A mãe dele recebeu o dinheiro para criar o próprio filho. Que benção. Anos mais tarde, quando Moisés já era adulto, foi visitar os seus irmãos hebreus e viu quanto estavam sofrendo. Ele viu um egípcio espancar um hebreu que pertencia ao seu povo. Moisés olhou para um lado e para o outro e, como não viu ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está aí espancando seu irmão? O homem respondeu: Quem colocou você como príncipe ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: Com certeza já me descobriram. O faraó ficou sabendo desse caso e decretou a morte de Moisés. Mas Moisés fugiu do faraó e foi para a terra de Midian. Quando chegou lá, sentou-se à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores daquela região e expulsaram as moças dali. Moisés se apressou em defender as jovens e deu água ao rebanho delas. Quando voltaram para casa, seu pai Reuel perguntou: Por que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos defendeu dos pastores. Além disso, tirou a água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? Convidem um homem para vir jantar conosco. Moisés aceitou morar na casa de Reuel, e ele deu a Moisés sua filha Zípora como esposa. Eles tiveram um filho, a quem chamaram de Gerson, dizendo: Sou forasteiro em terra estrangeira. Zípora. Moisés e Zípora. Depois de muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas estavam gemendo debaixo da terrível escravidão e clamaram a Deus. Deus ouviu seu gemido e atentou para a aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus deu atenção ao sofrimento dos israelitas. 3. Deus revela-se para Moisés e o comissiona. Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu no meio de uma chama de fogo que saiu de uma sarça. Moisés olhou, viu que a sarça estava em chama, mas o fogo não consumia a sarça. Então disse consigo: Vou lá ver de perto essa coisa espantosa. Por que o fogo não queima aquela sarça? Vai lá que você vai ver, Moisés, por que ele não queima. Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar do meio da sarça, chamou Moisés: Moisés! E ele respondeu: Eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus. Tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Senhor de seu pai. Eu sou o Deus de seu pai.
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com medo de olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus mestres de obra. Conheço bem o sofrimento do meu povo. Por isso desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra que existe, que emana leite e mel e abundância. A terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Sim, porque o clamor dos filhos de Israel chegou aos meus ouvidos, e tenho visto como os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei o faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. Vou começar desculpinho. Vai, Moisés. Conta a historinha para Deus. Quem sou eu para ir para Faraó, tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Deus lhe respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que você está sendo enviado por mim. Depois de tirar os israelitas do Egito, eles virão prestar culto para mim neste monte. Moisés disse a Deus: Suponhamos que eu vá falar com os filhos de Israel e lhes diga: O Deus de seus pais me enviou para falar com vocês. Se eles perguntarem: Qual é o nome desse Deus? O que eu vou dizer para eles? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Disse ainda: Você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus continuou a falar com Moisés: Diga aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, enviou-me a vocês, e este é o meu nome eterno, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vai, continuou Deus, reúna os líderes de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, apareceu para mim. Ele me disse: Acompanho o meu povo e vejo o que fizeram com ele no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, jebuseus, terra em que existe e que mana leite e mel em abundância. Os líderes de Israel aceitarão sua palavra. Depois você irá com os líderes de Israel ao rei do Egito e dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou conosco. Agora, pois, deixe-nos ir a uma distância de 3 dias para o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor. Eu sei que o rei do Egito não deixará vocês saírem, a não ser que a minha poderosa mão o force. Eu mesmo estenderei a mão e castigarei os egípcios, com todos os milagres que falei no meio deles. Só então ele os deixará ir. Quando isso acontecer, vou fazer com que os egípcios tratem vocês com bondade, de maneira que quando saírem não sairão de mãos vazias. Cada mulher israelita pedirá à sua vizinha e às suas hóspedes joias de prata, de ouro e roupas, com as quais vocês vestirão seus filhos e suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Capítulo 4. Mas Moisés disse: Eles não vão acreditar em mim, nem vão querer fazer o que eu disser. Eles vão dizer: O Senhor não apareceu nada para você? Então o Senhor lhe perguntou: O que é que você tem na mão? Moisés respondeu: Uma vara de pastor. O Senhor disse: Jogue a vara no chão. Ele jogou a vara e a vara se transformou em uma serpente e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: Estenda a mão, pega a serpente pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela transformou-se numa vara novamente. E o Senhor disse: Com isso eles vão crer que o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Coloque a mão no peito. Ele obedeceu. Quando tirou a mão, viu que estava leprosa e branca como a neve. Deus ordenou: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés fez isso e, quando tirou, viu que estava completamente curada, com o restante de sua pele.
Continuou o Senhor: se eles não acreditarem ao ver o primeiro milagre, acreditarão ao ver o segundo. E se por acaso não creem em você depois destes sinais, e não quiserem ouvir o que você tem a dizer, farei outro sinal. Tire a água do rio Nilo, derrame em terra seca, e quando você derramar essa água na terra, ela se transformará em sangue. Moisés continuou teimando. Ele disse ao Senhor: Ah, Senhor, nunca foi bom para falar, nem antes, nem depois que o Senhor falou com o seu servo. Tenho muita dificuldade em me expressar. O Senhor lhe disse: Quem deu a boca aos homens? Quem faz com que o homem fale ou não fale, veja ou não veja, escute ou não escute? Não sou eu o Senhor? Pois agora vai, eu estarei com você e te direi o que você deve falar. Mesmo assim, Moisés replicou: Ah, Senhor, manda outro no meu lugar. Ei, Moisés. Gosta da historinha, né? Então, o Senhor ficou irado com Moisés e disse: Tá bem, o levita Arão não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Você dirá a ele essas palavras, e ele falará no seu lugar. Eu os ajudarei a falar e direi o que devem fazer. Ele será intermediário entre você e o povo. Você falará por meio dele e será como Deus para ele. Mas, uma coisa, não esqueça da vara. Com ela você vai operar sinais. Não esqueça da vara. Com ela você vai operar sinais. Moisés voltou para casa e disse ao seu sogro Jetro: Permita-me voltar ao Egito. Quero ver se os meus parentes ainda estão vivos. Disse-lhe Jetro: Vá em paz. Neste meio termo, o Senhor falou com Moisés em Midian. Disse ele: Você pode voltar tranquilo para o Egito. Digo isso porque aqueles que queriam matar você já morreram. Então Moisés colocou sua mulher e seus filhos no jumento e voltou para o Egito. Moisés levou com ele a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazer diante do faraó todos os sinais que eu mostrarei a você. Mas eu vou endurecer o coração dele para que ele não deixe o povo sair. Você deverá dizer ao faraó assim: Assim diz o Senhor de Israel. Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho mais velho. Sou eu que estou mandando você deixar meu filho sair para prestar-me culto. Mas se você não deixar meu filho ir, você perderá o seu filho mais velho. Durante a viagem, Moisés parou para passar uma noite numa pensão. Ali o Senhor apareceu e ameaçou matar Moisés. Então Zípora pegou uma pedra afiada e circuncidou o filho e lançou a pele cortada aos pés de Moisés e disse: Você para mim é um marido sanguinário. Ela disse isso por causa da circuncisão. Aí o Senhor deixou Moisés viver. Então o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Arão foi e encontrou Moisés no Monte Horebe, o monte de Deus, e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que Deus tinha dito. Falou dos milagres que deveriam fazer diante de Faraó. Então, Moisés e Arão foram para o Egito, convocaram uma assembleia com todos os líderes de Israel. Arão disse tudo o que o Senhor tinha falado a Moisés, e este fez sinais na frente deles. Assim o povo de Israel acreditou que Deus tinha mandado Moisés e Abraão. E quando ouviram dizer que o Senhor tinha visitado os israelitas e tinham visto a aflição deles, inclinaram a cabeça e prestaram culto. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Êxodo de 1 a 4. Finalizamos hoje e nos vemos amanhã para continuarmos a nossa leitura da Bíblia toda. Amém? Até amanhã então, meus amigos.